Com a pandemia, diversos setores foram afetados. O de transporte coletivo ainda sente os reflexos. Mesmo com a retomada das atividades, a demanda ainda é pouca. Conforme um dos diretores da empresa, Arthur Klan, os horários de ônibus ainda precisam ser reduzidos. A gente vem trabalhando diariamente com algumas diminuições, né, de alguns horários ainda, algumas linhas com menos horários do que antes da pandemia. Mas, como a gente já vem falando há algum tempo, assim, a gente está conseguindo trabalhar, isso já é algo a comemorar, né, porque ficamos muitos dias sem trabalhar. Mas assim, ainda estamos com a demanda bem baixa, as coisas não voltaram à normalidade e a gente segue diariamente aí lutando para tentar manter o serviço em dia, aí, em pé, para que a população tenha um serviço de transporte diariamente. Se a gente for a fundo, assim, é a demanda. A gente hoje não alcançou ainda 50% do que a gente transportava anteriormente. Muito por conta também das escolas, dos estudantes, né, que não estão utilizando o transporte, mas também a gente percebe uma queda no Vale Transporte, no cidadão comum, enfim, naquele usuário que nem cartão tinha, né, que só fazia o pagamento em dinheiro, mas que vinha lá todo dia, vinha para o centro, ia para os bairros visitar alguém, enfim. Aquele passageiro comum a gente vê que também diminuiu. Acho que as pessoas ainda evitam, né, de utilizar, evitam de sair de casa em muitos casos, né? Mas a diminuição dos horários vem contra isso, assim, porque senão a gente acaba fazendo com que o serviço, né, que o sistema não seja sustentável. Então a gente teve que adotar algumas medidas para conseguir manter basicamente o essencial para a população, né, conseguir atender todos os bairros e conseguir nesse primeiro momento agora, né, nesse retorno, manter o serviço de uma forma que possa atender praticamente todos os usuários que tenham essa demanda, né. A frota a gente mantém ela inteira porque em muitos horários todos os bairros são atendidos no mesmo horário, né, principalmente nos iniciais, né, e finais. Então a frota se mantém inteira. O que diminui é alguns horários só dentro da jornada de trabalho dos motoristas, para que a gente consiga essa relação de quilômetro, custo quilômetro e demanda seja, como eu falei, seja sustentável para que a gente possa manter as demais linhas que a gente vem fazendo. Arthur explica os principais motivos para a queda na demanda. A gente tem pensado, tem visto algumas coisas, mas assim, a demanda muito por conta do escolar, principalmente, né, que não voltou, então está praticamente zerado. As empresas, assim, a gente vê que agora elas estão, né, o mercado está reaquecendo, né, as coisas estão mais flexibilizadas, enfim. A gente vê que o Vale Transporte, que é o nosso cartão, digamos assim, mais utilizado, né, é o Vale Transporte. A gente vê que vem mês após mês agora tendo um acréscimozinho de usuários. Mas assim, esses usuários comuns que a gente chama, né, que no sistema são chamados de usuário comum, ou pagante em dinheiro, no pagante embarcado, muitas vezes acredito que deixa de fazer o que fazia anteriormente, não vai mais fazer aquele passeio, não vai mais visitar aquela pessoa, porque realmente por medo, por não querer se expor ainda. Então, e claro, essa questão de que nesse período que a gente teve fora, parado com o nosso serviço, as pessoas, muitas delas tiveram que encontrar alternativas para se locomover. E aí acredito que ainda nesse momento possam estar utilizando alguma coisa. E aí também vai de encontro a elas não quererem utilizar o ônibus ainda nesse primeiro momento. Então, acredito que a gente precisa ainda avançar um pouco mais com relação à pandemia, avançar, né, com essa segurança, né, para a população, para que as coisas retornem e a gente consiga trazer todos de volta. Mas assim, eu gosto de dizer que a gente tem tomado todas as medidas possíveis, a gente tem um cuidado muito grande, a gente tem uma equipe lá no terminal fazendo limpeza dos ônibus a cada viagem. Então, a segurança que a gente tem trazido para os usuários, a gente pode garantir isso para todos os usuários. Então, a gente
costuma dizer que não precisam ter medo. A gente, claro, o uso de máscara todos estão utilizando, a gente tem que agradecer até, né, os usuários, porque têm esse entendimento, o álcool gel, enfim, as pessoas têm feito o que precisa ser feito. E da nossa parte também a gente tá tendo um carinho ainda mais especial do que a gente já tinha, para que a gente possa levar essa segurança para eles, né? Em relação ao transporte intermunicipal, Arthur explica que a situação está semelhante ao que acontece no urbano. Vai de encontro praticamente a mesma questão do urbano, assim, né? A demanda ainda é fraca e as pessoas ainda têm esse receio também, a gente percebe, né? Mas voltaram algumas linhas, como Balneário, Itajaí, São João Batista, Tijucas, a gente tem feito algumas linhas, alguns horários, está reduzido também, não tão 100% como a gente estava anteriormente, mas está acontecendo aos pouquinhos, a gente está mantendo, a gente diminuiu também por conta dessa necessidade de manter o serviço, né, minimamente possível, mas para ir aos poucos sentindo como é que vai sendo a demanda e a gente entender qual é a necessidade dos usuários. Tem ocorrido, mas novamente, com a demanda ainda bem abaixo do que a gente tinha anteriormente. O Guabiruba a gente vem percebendo bastante uma queda grande, até assim, a gente diminuiu também os horários, né? Então, com certeza isso também traz uma diminuição de usuários, mas a gente precisa fazer algo que seja sustentável, volto a dizer. Então não adianta fazer todos os horários e daqui a pouco a gente tem que parar todos porque realmente não funciona, não é compatível com o serviço. Então, a nossa ideia sempre, em todos os serviços, é conseguir manter o serviço de uma forma menor do que era antes, mas que atenda a necessidade da grande maioria e a gente possa oferecer o serviço de uma forma menor, mas tendo a possibilidade das pessoas utilizarem o transporte em determinados horários, mesmo que seja não o ideal para cada um deles, mas pelo menos a gente está oferecendo alguma coisa nesse momento que é tão difícil, tão complicado assim para a nossa empresa. Assim, como eu falei, dia após dia a gente vem lutando para manter as coisas funcionando. A gente recebe algumas ligações, né, algumas solicitações de alguns usuários perguntando do horário que utilizavam anteriormente, enfim. E aí o que a gente tenta passar para eles, assim, primeiro é agradecer o entendimento de todos eles, né, e de que eles também estão tendo que se flexibilizar e mudando alguns horários, como tu falasse. A rotina mudou um pouquinho, mas mudou para todo mundo. Infelizmente, todos nós temos que nos adaptar ao que aconteceu e ao que a gente tem de disponibilidade nesse momento. Então, a gente tem percebido bastante entendimento assim, da população e a gente agradece até por isso, mas a gente, assim, o que a gente mais quer é poder voltar ao que era anteriormente, isso não tenha dúvida nenhuma, e o mais breve possível, né? A gente até acreditava que seria um pouco mais rápido quando a gente retornou, mas a gente vê ainda que a gente faz, nosso acompanhamento é diário com relação a isso, para que a gente possa, no mês seguinte, acrescentar talvez mais um horário aqui, mas assim, a gente tem feito esse acompanhamento para que a gente também não cometa nenhum engano e também depois ter que voltar de uma coisa que realmente não funciona no momento. A possibilidade de uma segunda onda de coronavírus preocupa o empresário. A gente tem escutado agora com um pouquinho mais de força, assim, né? Até porque as coisas foram se flexibilizando, as pessoas começaram a voltar às rotinas normais, né? As coisas foram reabrindo, enfim. Tende a que aconteça realmente, a gente não sabe qual o tamanho do que vem, ou que não vem, tomara que não venha, né? A gente torce para que não venha, mas nos preocupa porque realmente é algo que afetou diretamente talvez o nosso setor. Claro, tem o setor de eventos, o setor do cinema, que a gente escuta muito falar, que também sofreu bastante, mas a gente não tenha dúvida que entre os 5 setores mais prejudicados foi o nosso. Então, essa conversa novamente surgindo, a gente já começa a ligar o alerta novamente, porque é algo que nos preocupa com bastante intensidade.
Com informações em relação ao transporte coletivo em Brusque, repórter Camila Costa. Rádio Cidade, uma rádio completa.